Um serial killer, ou em português, um assassino em série, é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico, que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura. Ele é bem organizado, frio e calculista. Olá! Seja bem-vindo! Meu nome é Irbene e hoje vamos explorar o mundo dos serial killers. Mas em vez de falar sobre um serial killer em específico ou um caso de crime real, eu queria falar sobre o iceberg dos serial killers. Se você não sabe o que é um gráfico em estilo iceberg, é um gráfico com vários níveis em que se classifica um assunto de acordo com um método específico. E para ficar um pouco mais interessante, ao invés de dar apenas um monte de números e estatísticas e informações básicas de cada um dos serial killers, eu vou explicar um pouquinho de cada caso, mas não muito, para que a gente possa fazer vídeos mais profundos sobre cada um deles mais pro futuro. Então, nesse vídeo aqui específico, eu vou falar sobre o nível 1 do iceberg e cada nível terá seu próprio vídeo. Mas primeiro, muito obrigado por assistir, eu espero que você goste. Antes de continuar, gostaria de dizer que esse vídeo é apenas para fins educacionais e não tem nenhuma intenção de desrespeitar ninguém ao falar sobre os casos e pessoas mencionados. Talvez um pouco quando eu falar sobre os serial killers. Então vamos começar pelo, provavelmente, o que é o assassino em série mais famoso de todos os tempos. Jack o Estripador. Jack o Estripador matou pelo menos 5 mulheres em 1888, no distrito de Whitechapel, em Londres. Essas 5 mulheres são as confirmadas como vítimas do Estripador, por causa da forma como elas foram mortas, como elas foram encontradas, o fato de que todas elas foram dissecadas e que todas elas eram profissionais do sexo. Mas acredita-se que poderia haver mais vítimas do que essas 5. E assim, mesmo que tenham passado quase 150 anos, a identidade real do assassino nunca foi descoberta. Por causa das incisões e da dissecação e da meticulosidade com que foi praticados os assassinatos, acredita-se que a pessoa era um profissional médico de algum tipo, algum profissional da saúde. Mas algumas outras pessoas teorizam que ele poderia ser um policial ou algum tipo de autoridade dessa forma, porque ele sabia exatamente sobre a presença da polícia e como a polícia se organizava em Londres naquela época. E foi capaz de matar essas mulheres e nunca ser encontrado. Como já faz mais de um século e a maioria das evidências foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente nunca saberemos quem era o Estripador. O assassino do Zodíaco. Esse é o pseudônimo da pessoa que matou pelo menos 5 pessoas na Califórnia entre os anos de 1968 e 1969. Ele atacava principalmente casais em locais que são normalmente usados por casais para se encontrar e namorar, e mais tarde começou a enviar cartas aos jornais e à polícia com mensagens codificadas, falando sobre seus crimes e os seus motivos. Eram cartas bem confusas e bem cheias de razões, bem grandes, e algumas dessas cartas foram decodificadas por algumas pessoas. E ele até disse que o seu nome estava em uma dessas cartas que ainda não tinham sido resolvidas. A polícia na época tinha muitos suspeitos, mas o mais perto que chegaram de descobrir quem ele era foi um homem chamado Arthur Lee Allen, que estava na lista dos suspeitos iniciais, mas que foi inocentado dos primeiros assassinatos porque ele tinha um álibi. Há até muitas evidências para apoiar essa teoria, especialmente o fato de que depois da sua morte não houve mais vítimas do Zodíaco. Um fato curioso é que há uma teoria de que o assassino do Zodíaco é o monstro de Florença, que é o outro assassino que vai aparecer mais pra frente. Jeffrey Dahmer. O canibal de Milwaukee, como ele também era conhecido, foi responsável pelo assassinato e canibalização de 17 homens e meninos entre 1978 e 1991. Seu primeiro assassinato foi em 1978, só 3 semanas depois da sua formatura do ensino médio, dá pra acreditar? Quando ofereceu carona a um rapaz e o atraiu para o seu apartamento. Lá, depois de algumas bebidas, ele o acertou com um haltere de 5 quilos e o estrangulou até a morte. E esse seria o seu modus operandi. Ele convenceria os jovens a entrar em seu apartamento para uma bebida,
comida ou só para passar algum tempo ali relaxando, ou mesmo para tirar fotos deles nus. E quando eles chegavam no seu apartamento, ele os matava e sistematicamente desmembrava o corpo e até comia algumas partes, enquanto usava outras para decoração. Ele acabou sendo pego quando uma de suas vítimas conseguiu escapar dele e conseguiu chegar até a polícia. Quando eles chegaram no apartamento do Dahmer, revistaram o apartamento e acabaram encontrando as fotos que ele tinha tirado de todos os homens, inclusive dos seus corpos mutilados depois de matá-los. E assim, a pior parte disso tudo, quando eles abriram a geladeira, tinha 2 cabeças preservadas. Perto das cabeças tinha vários pedaços de carne humana. Então eles continuaram procurando, investigando dentro do apartamento e eles acabaram notando vários crânios espalhados pela casa, alguns até pintados, e também grandes barris, assim, que eles acabaram descobrindo que continham ácido, que ele estava usando para decompor os restos dos corpos que ele não queria. Então Dahmer foi preso e ele confessou praticamente tudo e descreveu todos os seus crimes em detalhes. Ele disse que gostava da ideia dos corpos ao seu redor e disse que isso o confortava. Mas não acabou. Ele não só matava e desmembrava suas vítimas, ele as torturava e fazia experimentos, como fazia com os pequenos animais que ele pegava quando era adolescente, derramando água fervente e ácido sobre eles. No final, ele recebeu 16 sentenças de prisão perpétua e morreu na prisão em 1994. Charles Manson. Charles Manson era o líder da família Manson, um culto que basicamente seguia a tendência hippie ali dos anos 60 e 70. Manson se autodenominou o líder da família e ensinaria as praticamente crianças que ele conseguiu juntar ao redor dele sobre um apocalipse que seria iniciado por uma guerra racial entre brancos e negros nos Estados Unidos. Ele chamou esse apocalipse de Helter Skelter. E quando essa guerra racial não começou por si só, ele decidiu intervir e matar vários atores de primeira classe em Hollywood e depois tentar culpar a comunidade negra. E ele pensou que isso iniciaria essa inevitável guerra racial que ele estava prevendo. Mas Manson, na verdade, era um covarde e manipulou seus seguidores a cometerem todos os assassinatos por ele. Em 1969, o culto cometeu os 9 assassinatos de Hollywood. O mais famoso foi o de Sharon Tate, em que 4 pessoas invadiram a casa de Tate e mataram ela e outras 4 pessoas que estavam lá. Eventualmente, todos os assassinos foram presos e contaram tudo sobre Manson, a família e o Helter Skelter. Uma coisa curiosa é que Manson foi preso e condenado à morte, que depois foi mudado ali para prisão perpétua, mas ele nunca cometeu nenhum dos assassinatos. Manson morreu de causas naturais enquanto estava na prisão em 2017, aos 83 anos. John Wayne Gacy. Conhecido como palhaço assassino, e ele é chamado assim porque ele tinha um trabalho ali paralelo de se apresentar como um palhaço, que ele chamava de Patches, ou às vezes como Pogo the Clown, em festas de aniversário de crianças, ao mesmo tempo em que ele trabalhava para o seu sogro. Mas ele achava isso pouco, e como terceiro trabalho, entre 1972 e 1978, ele estava sequestrando garotos, abusando deles de várias maneiras inimagináveis, matando-os e enterrando a maioria deles embaixo das tábuas do assoalho da sua casa. Gente, eu não consigo entender isso. Não dá. Quando ele foi preso, 33 corpos foram encontrados em sua casa. Mas a polícia estimou que o número é muito maior do que isso. Mas o número real nunca foi confirmado, porque ele só confessou os assassinatos dos corpos que foram encontrados ali no terreno da sua casa. E não se mostrou nem um pouco arrependido deles. Ele foi condenado à morte por injeção letal em 1980 e foi executado em 1994. Para você ter uma noção de quanto ele era odiado, havia uma multidão de mais de 1000 pessoas do lado de fora da prisão, manifestando seu apoio à execução. Enquanto dentro da prisão, antes de ser executado, ele dizia suas últimas palavras: "Kiss my ass. Ninguém merece." A propósito, ele começou a pintar na cadeia enquanto ele esperava sua execução, e os seus quadros foram vendidos por valores entre 220 milhões de dólares. Dá para acreditar nisso? E, na verdade, muitos desses quadros foram comprados justamente para serem destruídos. Ted Bundy.
um dos serial killers mais famosos e fascinantes de todos os tempos, tendo assassinado pelo menos 30 mulheres durante a década de 70. Ele convencia as mulheres a segui-lo ou se disfarçava como uma figura de autoridade para que pudesse ficar sozinho com a vítima escolhida. Depois de atrair a mulher que ele tinha escolhido, ele a levava para uma área deserta, as matava e depois fazia coisas com o corpo. E ele até guardou algum dos pedaços das suas vítimas como lembranças. Ele foi preso pela primeira vez em 1974, em Utah, mas conseguiu escapar da prisão em 1977. Depois, em 1978, foi preso novamente, só que dessa vez na Flórida. Durante o seu julgamento, ele escolheu fazer sua própria defesa e aproveitou para fazer todo um show e tal, e conseguindo com isso que grande parte da imprensa e do público também se solidarizasse com ele. Aparentemente, descobriram que o seu motivo para praticar todos esses crimes era um desvio sexual em idade jovem. Mas, assim, não encontraram nada em seu passado que pudesse soar como um sinal do que ele faria no futuro. Eventualmente, ele foi executado pela cadeira elétrica em 1989. Son of Sam. O nome dele é David Richard Berkowitz, e ele foi responsável por 8 assassinatos em Nova York entre 1976 e 1977. Ele matou suas vítimas atirando nelas, dizendo que o seu vizinho tinha um cachorro chamado Sam, que na verdade era um demônio e falava com ele. Isso aí. De acordo com Berkowitz, foi o cachorro Sam que lhe disse para matar pessoas e disse também, inclusive, como fazê-lo. Isso não o impediu de ser condenado em 1978, ainda bem, né? A 365 anos de prisão. Na prisão ele confessou que a coisa toda do cachorro Sam era uma mentira, óbvio, para tentar obter um pedido de insanidade. E depois ele disse que matou todas aquelas pessoas porque fazia parte de um culto satânico, que tinha matado ainda mais pessoas. O nome Son of Sam foi dado por ele mesmo, em cartas que ele escreveu à polícia. Ele ainda está vivo na prisão e agora ele tem 68 anos. Richard Ramirez. Um dos mais bizarros e esquisitos e que me dá mais medo. Conhecido como Night Stalker, ou perseguidor noturno, ele teve uma vida doméstica muito abusiva e era lembrado pelas pessoas que falam dele como um garoto muito solitário. Aos 2 anos ele teve uma convulsão depois de um armário cair sobre ele, e aos 10 anos ele começou a dormir em cemitérios. Aos 13 anos ele começou a andar com um primo que lhe mostrava fotos de vietnamitas que ele dizia ter torturado e matado durante a Guerra do Vietnã. Para piorar a situação, Richard estava no quarto quando seu primo matou sua própria esposa. Enfim, uma infância bem complicada. E depois disso, ele começou a usar várias drogas diferentes e começou a explorar o satanismo. Em 1984, ele invadiu a casa da sua primeira vítima, a estuprou e depois a esfaqueou até a morte. Ele repetiu isso com suas 15 vítimas, tendo matado 13 delas, antes de ser pego em 1985. Como muitos serial killers, ele tem muitos fãs, e até se casou na cadeia com uma delas, mas sua esposa acabou se divorciando dele depois que descobriu que uma das vítimas tinha apenas 9 anos. Eu acho que cada um tem o seu limite, né? Em 1989, ele foi condenado à morte por câmara de gás, mas morreu na prisão devido a complicações de um linfoma enquanto aguardava a pena de morte. E por fim, para terminar, o nível 1 do iceberg do serial killer, o maníaco do parque. É um amor macabro, mas eu não tinha ódio delas, nenhuma delas. Francisco de Assis Pereira matou 11 mulheres em 1998 e abusou sexualmente de outras 9. Seu nome vem do fato de ter agredido e matado suas vítimas no entorno do Parque do Ipiranga, em São Paulo. Ele se aproximava das mulheres dizendo que era um agente de talentos, prometendo uma carreira de modelo, e as convencia a segui-lo para uma sessão de fotos na área verde ali ao redor do parque. Ele as amarrava, amordaçava, abusava e depois as matava. A maioria dos corpos foi encontrada de joelhos, com marcas de mordida por toda parte. E algumas das mulheres que conseguiram sobreviver
relataram à polícia o que aconteceu com elas. E a partir daí, eles conseguiram fazer um esboço do rosto dele, o que acabou levando à empresa em que o Francisco trabalhava, onde encontraram algumas das coisas da vítima, incluindo alguns dos seus documentos. Ele foi preso, julgado e condenado em 1998 a 284 anos de prisão. Mas como vocês sabem, aqui no Brasil ninguém fica preso, por tanto tempo assim. Então ele será solto em 2028, quando terá apenas 60 anos. E esses foram os serial killers do nível 1 do iceberg. Eu sei, pesado o iceberg dos serial killers, mas é isso aí. Eu não sei se vocês já conheciam todos, então deixa aqui embaixo nos comentários se tinha algum deles que você não conhecia e se tem algum fato sobre eles que eu não mencionei aqui nesse vídeo. E deixa também aqui nos comentários seus pensamentos, teorias e opiniões sobre cada um desses serial killers, que eu mal posso esperar para ler as discussões aqui nos comentários abaixo. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos e também para não perder o segundo vídeo do iceberg dos serial killers. Obrigado por assistir e tchau!